Olá e seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao CSS Descomplicado. Eu sou Elian Gracia e serei o teu professor. No vídeo de hoje nós queremos descomplicar aqui sobre as medidas. Vamos aprender sobre as medidas estáticas, assim como relativas no CSS. E para fazermos isso, eu já tenho aqui a estrutura criada no meu HTML e já conectei também o meu CSS. Vamos aqui no meu CSS para descobrirmos o que realmente nós vamos fazer. Aqui eu já criei um pequeno preset e temos aqui o box sizing, que é na verdade um conteúdo da aula anterior. No tutorial anterior eu falei aqui do box sizing, que é uma aula super interessante. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Vamos começar. Para começarmos, nós temos aqui as medidas estáticas, que é apenas o pixels e temos as medidas relativas, que temos as percentagens, temos o view width, assim como o view height, temos o M e o rem. Não querendo dizer que essas são as únicas unidades relativas no CSS, mas basicamente são as mais utilizadas hoje em dia. Por isso, vamos aprender sobre elas. Para começar, nós temos aqui o pixel. O que é o pixel? Antes de vermos mesmo o pixel, nós temos que perceber o que é uma medida estática. Estática significa que não altera. Mas espera aí. Esse não alterar não significa que se você tem 14 pixels, você não pode alterar para 15 ou 16. Não, não. Significa que ela não altera dependendo da posição onde estiver. Para clarearmos isso, vamos fazer o seguinte. Vamos aqui, eu vou criar um elemento aqui, uma div basicamente. Esta div, vocês podem ver que está solta aqui. Vou escrever apenas pixels aqui. E depois vou criar uma outra div que vai estar dentro de um container. Vou colocar até uma classe aqui de container. E dentro dela vou colocar uma div, que dentro dessa div vou escrever também pixels. Pixels container, para dizer que está dentro do container. Então vocês podem ver aqui esses elementos. Esta div está solta e a outra está dentro de um container. Perfeito. O que nós vamos fazer agora? Vamos pegar essas duas divs. Vou selecionar a primeira div. Aliás, vou selecionar todas as divs. Vou dar um background color. Posso dar esse brown, que eu gosto muito. Quem acompanha aqui os tutoriais no canal já sabe disso. Então temos ali a nossa div. Vou reescrever essa cor, dando a outra div uma outra cor. Então posso selecionar container e vou selecionar a outra div. Isso chama-se especificidade. Então a outra vai mudar aqui a cor. Posso dar um green. Então a segunda div vai ter uma outra cor. Posso dar até uma margem no topo para vocês poderem visualizar melhor. 10 pixels. Está perfeito até agora. O que eu vou fazer? Nós dissemos que esta primeira div está solta, sozinha. E esta segunda div também. Ou melhor, e a segunda div, que é esta, está dentro de um container. O que eu vou fazer aqui? Vou dar um comprimento, um width de 100 pixels. Notem que ele vai ter 100 pixels. Eita, aqui está a selecionar as duas divs neste momento aqui. O que eu posso fazer para não selecionar tudo ao mesmo tempo? Posso simplesmente aqui dar uma classe de div. Então aqui vou fazer o seguinte, vai ser uma classe isto aqui. Muito bem, como vocês podem ver, a div já tomou aqui os seus 100 pixels sem nenhum problema. O que eu vou fazer aqui? Na outra div que está dentro de um container, também vou dar 100 pixels de comprimento. Vamos a isso. Vou dar aqui 100 pixels. Muito bem, vocês podem ver que claramente eles têm tamanhos iguais. É por isso que eu disse, essas medidas são estáticas. Essa medida é estática. Não importa onde estiver o nosso elemento. Onde você colocar 100 pixels, ele sempre vai medir 100 pixels. Não é relativa a nada. Perfeito. Então podemos passar aqui no pixels e vamos pegar as medidas relativas. O que significa uma medida relativa? Significa que ela vai mudar dependendo de alguma situação. Então são essas situações que nós vamos ver aqui para cada unidade. A percentagem, por exemplo, que nós vamos pegar agora, vamos começar com a percentagem. A percentagem, ela depende de onde o elemento está posicionado, depende do seu elemento mãe.
Se nós voltarmos aqui no nosso HTML e olharmos para esta div, vocês podem ver que o elemento main é o nosso body todo aqui, toda a nossa página, ele está diretamente dentro do body. Então o seu elemento main é basicamente o body. Se nós voltarmos aqui e colocarmos, além de pixels, agora vamos usar percentagens, podemos colocar 50% aqui. Notem que ele tomou a metade de quê? Do seu body, então está aqui. Mas se nós viermos aqui, neste elemento aqui, e colocarmos 50%, vocês vão perceber que eles também têm o mesmo tamanho. Por que eles têm o mesmo tamanho neste momento? Simplesmente porque o seu container também tem o tamanho máximo. Este container aqui. Aqui nós colocamos o valor da div, desta div que está aqui no interior. Mas o seu container também, como é um elemento em bloco, ele tomou o tamanho todo do bar. O que nós vamos fazer aqui? Vamos dar ao container uma medida diferente. Vamos dar um width de 500 pixels, por exemplo. 500 pixels aqui. Os 500 pixels estão mais ou menos ali. Vou até diminuir. Vamos dar 200 pixels para notar-se muito bem a diferença. Perfeito. Estamos a dizer que o container, que é o elemento main desta div aqui, tem 200 pixels. O que isso significa? Significa que ao colocarmos aqui 50% para o seu elemento filho, ele vai ter 50% do seu elemento main. 50% de 200 pixels são quantos pixels? Seria mais ou menos 100 pixels. Então é assim que funciona aqui a nossa percentagem. Esta medida é relativa ao seu elemento main. Simples assim. Muito bem. Agora o que nós podemos fazer? Vamos pegar o view width e o view height. Essas medidas também são relativas, mas estas são relativas à nossa tela toda aqui, a nossa view. Vocês podem ver a minha tela toda onde eu estou a rodar o cursor aqui. É nesta tela que essas medidas serão baseadas. Vamos criar um outro exemplo aqui. Podemos voltar para testar aqui o view width. Podemos fazer só com o view width aqui e vai ser o mesmo para o view height. É importante perceber o seguinte. Um view height é igual a 1% da nossa tela. Note que esta medida funciona na medida que está a tela. Se eu aumentar ou diminuir esta tela, as medidas vão ser diferentes. Então, nesta tela aqui em que eu estou neste momento, nesse tamanho aqui, um view height é igual a 1% da tela. Se eu afinar a tela também vai ser a mesma coisa, sem nenhuma diferença. O que eu posso fazer aqui? Vou simplesmente dizer o que? Nesta nossa div aqui, esta div que está solta, vou dar um width de quê? De 50 view width. Notem que ele fez 50% da minha tela. Tem a metade da tela aqui, porque eu coloquei 50 view width. Eu poderia colocar 20 aqui, e vocês podem ver que isto aqui é o mesmo que dizer 20% da tela. O importante aqui a saber é que ele depende do tamanho da tela. Não depende de nenhum elemento, turma. Não depende de nenhum elemento, mas sim do tamanho total da tela. Muito bem. O que eu vou fazer aqui? Vou voltar de novo neste elemento que está dentro do container. Nós dissemos o seguinte, o container tem 200 pixels e quando colocamos 50%, ele volta para esse tamanho aqui. Mas se eu colocar aqui 50 view width, significa que esses dois têm o mesmo tamanho. Já não baseia-se nesse container aqui. Esses 200 pixels são ignorados e avalia-se o tamanho, o comprimento total aqui da nossa screen, da nossa view. É por isso que ele passa a ter 50, ele passa a ter esta metade aqui, que é igual a este elemento aqui, porque não depende do seu container, mas sim da view, do screen. Muito bem, já matamos a percentagem, matamos aqui a view width, assim como o view height. Vamos a seguir para M e
RAM. Muito bem. O que nós podemos fazer aqui? O melhor até seria começarmos pelo RAM. Mas a que são relativas essas duas medidas? Essas medidas são relativas à fonte. Por padrão, o nosso site ele começa com 16 pixels. É como se nós tivéssemos dito o seguinte aqui. Selecionarmos o HTML e dizermos font size aqui, 16 pixels. Vocês vão perceber que a nossa fonte, o tamanho não altera. É como se tivesse isso. Então, por padrão, o nosso site tem 16 pixels. O que quer dizer o seguinte. Um RAM é igual a 16 pixels. Essas duas medidas aqui dependem da fonte. Mas vamos ver agora qual é a diferença entre elas as duas. Para vermos a diferença, é importante notarmos que o M ela depende da fonte do tamanho do seu container, enquanto o RAM depende do root, do tamanho padrão aqui. Não diria na verdade padrão, mas do tamanho que é colocado no root, assim diria. Aqui se eu colocar, como eu havia colocado o HTML, aquele tamanho, aquele font size que eu havia colocado ali é o tamanho root, não é? Então, o RAM depende do tamanho que está aqui, especificado aqui no root, que é HTML, enquanto, posso colocar 16 pixels como estava, enquanto o M depende exclusivamente do seu container. Vamos lá, de novo, vermos aqui o nosso exemplo. Por enquanto, como nós dissemos o seguinte, aqui temos 16 pixels, o RAM e o M, onde nós colocarmos vai ter o mesmo tamanho. Aqui no width eu posso colocar 50 RAM, vocês podem ver aqui, está bem grande aqui, então podemos diminuir, vou colocar 10 aqui. Então ele diminuiu, temos 10 RAM, isso é o mesmo que fazer 10 vezes 16, se minha matemática não falha aqui, porque um RAM está para 16 pixels, então 10 RAM vezes 16 é o tamanho que nós temos aqui. Vou fazer o mesmo aqui, vou colocar 10 RAM. E vocês podem ficar aí espantados. Eita! Mas o que está a acontecer aqui? O 10 RAM aqui dentro do nosso container e o 10 RAM fora do nosso container está com o mesmo tamanho. E neste momento, com o nosso setting, com as nossas configurações que temos aqui, o mesmo seria, mesmo se eu colocasse 10M aqui. Vocês podem ver que o tamanho continua o mesmo. Isso para dizer o que é, turma? Para dizer que os dois, como eu já tinha dito, dependem da fonte aqui. E enquanto eu não especificar uma fonte diferente neste container, eles vão basear os dois nesta fonte, 16 pixels. Agora, quando é que muda? Muda quando eu for especificar aqui no meu container um tamanho diferente, porque eu disse o seguinte, o M depende do container onde ele estiver colocado, enquanto o RAM depende daqui do root. Vamos lá. Aqui no container não temos nenhuma fonte, então eu vou colocar um font size aqui e vou colocar 25 pixels. Notem que eu ao colocar 25 pixels, o M vai crescer. Vou colocar aqui os 25 pixels. Podem perceber que com os 25 pixels no seu container, que é este container aqui, com 25 pixels aqui, o M já cresce, porque esta aqui depende de quê? Depende do seu container. Agora, se esta primeira div aqui, eu colocar o seguinte, mudar aqui, vou deixar essa primeira div e vou continuar aqui nesta div que já alteramos a fonte, vou mudar de M para RAM. Vejam que isso não altera, porque o RAM sempre vai depender aqui desta fonte aqui, nunca da fonte que nós especificamos no seu container. Então, basicamente, esta é a diferença entre o RAM e o M. Vou devolver aqui para M. Esta, como dizia, é a diferença entre o RAM e o M. Então, já terminamos aqui com as unidades que eu havia preparado para
esta aula. O que vocês podem ver mais sobre as unidades? Vocês podem encontrar aí o fraction, que é o FR, que é uma medida basicamente popular hoje em dia, mas é usada no Flex Container, assim como no CSS Grid. Por isso eu não trouxe aqui. Se quiser podem dar uma olhada ali. Eu acho que tem um curso aqui no canal, sim, de CSS Grid, assim como de Flexbox. Eu espero que você tenha percebido a diferença entre essas unidades e nos vemos na próxima aula.